Ele não olha para as circunstâncias, Ele não olha para a tempestade, Ele não olha para a crise, Ele não olha para as nossas limitações. Ei, escuta uma coisa que eu vou te falar, olha para mim. Jesus escolheu os discípulos não pelo aquilo que eles eram, mas para aquilo que eles iriam se formar, se transformar. Quando Deus te escolheu, vou dizer uma coisa para você, nós estamos trabalhando na fundação, e eu me lembro quando nós fizemos a nossa casa, e a gente chegou lá, só tinha ferro para cima assim, já tinha gasto uma fortuna, porque fundação é um negócio que vai dinheiro. Eu me lembro que foi feita uma coluna lá em casa, que era 2 metros de largura, assim, por 2 mais ou menos, e cada um daquele tinha um buraco de dava mais 2 metros de profundidade, tinha 4 metros de profundidade, e aquilo foi concreto, gente, pedra, concreto, ferro, coisas assim, uau! Já tinha gasto um monte. Eu me lembro que naquela época a gente gastou, sei lá, 15 mil, 20 mil reais assim na fundação. Isso aí, estou falando há 8 anos atrás, numa casa, e a gente não via nada. Eu vou dizer uma coisa para você, talvez ainda você não está vendo nada do teu ministério, mas é Deus fundamentando as coisas que precisam crescer sobre a sua vida. Talvez as pessoas olham para você e não estão vendo absolutamente nada, mas é Deus dizendo, cara, eu estou preparando você para construir aquilo que precisa ser construído. Sabe, talvez você está olhando para você e você não está vendo nada de diferente. É Deus fundamentando você para aquilo que Ele vai construir para cima. Primeiro Ele precisa construir para baixo. Primeiro Ele precisa fundamentar você. Primeiro Ele precisa te dar estrutura para você aguentar aquilo que vai viver. Porque o ministério grande, enquanto o nosso caráter não está preparado, a gente falha, a gente para, a gente entra em, sabe, eu já vi muitos ministérios crescerem muito, mas o caráter não estava preparado, e quando o caráter não está preparado, não acompanha a mesma velocidade de crescimento, as pessoas falham. Por isso que quando Deus está fazendo algo em nós, Ele está trazendo primeiro coisas profundas, sabe, é necessário nós vermos, sentirmos o que Deus está fazendo, sabe, Deus não pode passar despercebido da nossa vida. A gente está muito racional, a gente está colocando muito Deus dentro de uma caixinha. Nós precisamos expandir a nossa mente para aquilo que Deus vai fazer. O futuro precisa se manifestar, e Deus vai usar pessoas para manifestar o futuro através de pessoas. O futuro vai se manifestar através da sua vida. Se você quer uma cidade diferente, comece a construí-la agora. Se você quer uma história diferente para a sua família, comece a fazê-la agora. Se você quer algo extraordinário na sua vida, comece a fazer agora. Cara, se você quer crescer, comece a fazer uma faculdade agora. Comece a crescer agora. Não fique no mesmo lugar, não fique paralisado. Eu gostaria de usar, obviamente, esse texto aqui de Romanos. Eu gosto muito de Romanos. Sou meio apaixonado assim pela carta de Romanos. Eu preciso que você entenda por que esse texto está aqui, exatamente em Romanos capítulo 12. No versículo 1 e 2 nós vamos ler. Mas por que ele está aqui? Porque o Império Romano naquela época era um império que achava que sabia de tudo. Você já conversou com alguém que acha que sabe tudo? Se você falar para ele assim, cara, você conhece o virabrequim de foguete? Ele falou, eu já arrumei um. Você já viu combustível de foguete? Ixi, já abasteci meu carro com combustível de foguete. Sabe aquele cara que já conhece tudo? É um cara chato para você conversar, porque ele já viu tudo, ele conhece tudo, ele já mexeu com tudo, já vendeu tudo. Já vendeu avião, helicóptero, vaca, jumento, cavalo. Tudo o cara já vendeu. Não olhe para... Gente, não olhe para as pessoas que estão do seu lado se você conhece alguém assim. Principalmente se ela está aqui dentro, seja educado, né? Sem citar nomes. O cara sabe tudo, viu tudo, conhece tudo, é bom em tudo. Cara, esse cara é muito complicado para a gente conviver com ele. Os romanos estavam assim. É por isso que se você estudar naquela época, 2000 anos atrás, você vai ver que existia na parte histórica uma palavra chamada assim, o Império Grego-Romano. É porque os romanos obviamente pegaram os conteúdos dos gregos, que é o berço da sabedoria, e aí eles achavam que eles sabiam tudo. Eles achavam que sabiam tudo, que eles fizeram uma lei. A lei deles dizia o seguinte, olha, nós sabemos o que a gente faz. Então se os romanos sabem o que faz, todo romano que adotar uma criança não vai poder devolver essa criança, não vai poder desfazer essa criança, porque antigamente, quando uma criança nascia, o pai podia rejeitar a criança. Agora, se essa criança fosse adotada, o pai não poderia rejeitar essa criança, se fosse um romano. Tanto que se você olha, por exemplo, Romanos capítulo de número 8, no versículo de número 14 ou 15, se eu não me engano, vai estar escrito ali,
sobre adoção. Vocês não receberam o espírito de escravidão, mas vocês receberam o espírito de adoção. E isso talvez não faça muito sentido para a gente, mas quando você fala isso para um romano, ele sabe que quando você adota alguém é porque você decide viver o resto da sua vida com essa pessoa. E é por isso que Paulo coloca esse texto em Romanos. Em Romanos. E esse texto aqui, ele está dizendo o seguinte: olha, por uma nação que acha que já sabe tudo, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Para você que já entendeu tudo sobre religião, você que sabe tudo sobre teologia, você que tem casa sabe tudo sobre Bíblia, eu quero dizer uma coisa para você, uma palavra que está nesse tempo sobre a nossa vida, e está dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformeis o vosso entendimento. Não vos conformeis com aquilo que você já sabe. Algo novo de Deus está pronto para descer sobre as nossas vidas. Algo novo de Deus está pronto para descer nesse tempo. Por isso que eu quero que você tire um pouco essa roupa, porque a gente não vai ter uma religião aqui do relativismo, onde tudo pode, e nem uma religião do legalismo, onde nada pode, onde tudo está baseado em leis e regras. Existe algo que vem do céu, e esse algo que vem do céu chama-se graça. Não é hipergraça, é graça. É a porta de entrada para o início do processo daquilo que Deus vai fazer sobre a sua vida. Uau! Graça não está no final, porque a gente acha que vai ser salvo no final. Não, a gente é salvo no processo. A graça é a porta de entrada para aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Não é o final da história. Porque somos salvos, na verdade, tem uma chave aí. Somos salvos pela fé. Somos salvos pela graça mediante a fé. É como se a gente falasse assim: cara, eu posso entrar em tal lugar? Sim, se você tiver uma carteirinha, pode. A fé é a carteirinha. Então a graça não pode ser colocada no final. Por isso que a gente não pode querer viver a vida eterna no final. A gente não pode querer viver o céu no final. O que Deus estabeleceu para nós é que a gente possa viver exatamente a partir de agora. O céu sendo estabelecido na terra a partir de agora. Você crê que você pode viver o céu aqui na terra? Porque se você não crê na Bíblia. Porque nós estabelecemos isso. Nós é que estabelecemos esse reino poderoso sobre as nossas vidas. Então Paulo escreve essa carta aos romanos, nessa cultura grego-romana, né? Aqueles que achavam que sabiam absolutamente tudo. E a carta aos romanos é algo poderoso, porque parece que Paulo separa um compêndio teológico para colocar lá. Carta, para os mais teólogos aí, epístola, a epístola, né? De São Paulo. Mas essas cartas então são colocadas, esse compêndio é uma defesa da graça, mas uma defesa que nos responsabiliza. Quer saber sobre como combater o pecado? Leia Romanos 3, 4, 5. É Paulo combatendo algumas coisas para a gente sair deste lugar. Calvino diz que se estudarmos essa carta, teremos uma porta aberta para todos os tesouros profundos. É uma carta conhecida não só por nós, mas pelos profundos teólogos. A carta aos Romanos foi usada durante muito tempo em Harvard como forma de argumento, réplica e tréplica. Porque Paulo precisava ter tido uma unção de Deus para construir e fazer uma carta para uma nação que achava que sabia de tudo, que estava dominando sobre todas as coisas. Mas eu quero dizer algo para você: é necessário que para nós acessarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós precisamos ter uma mudança na nossa mente. Entender que aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas já está liberado sobre nós. Eu quero dizer uma coisa para você. Não é só aqui, porque a gente acha que, sabe, quem não muda é Deus. Quem não muda é Jesus, Hebreus diz. Hebreus 13:8, Ele é o mesmo? Ontem, hoje, para sempre. Mas nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer. Em qualquer lugar, escute isso que eu vou dizer. Em qualquer lugar que você estiver, se você não se atualizar, logo você será um artefato arqueológico. Não é só aqui, é no seu trabalho. Pergunto para quem trabalha com encarnação, vê se toda hora não chega uma torneira diferente para instalar, um vaso novo para instalar, uma coisa diferente, uma conexão nova. Se você trabalha ou faz alguma coisa, vai aparecer coisas novas. Se você trabalha com música, vai aparecer coisas novas. A música é infinita. Sabe, se nós não nos atualizarmos, a gente acha que na igreja a gente não precisa atualizar, a relação com Deus a gente não precisa atualizar. Há uma atualização do céu, e eu profetizo essa noite neste lugar, que vai vir um download do céu sobre as nossas vidas, vai nos atualizar daquilo que Deus precisa acessar, vai nos trocar algumas coisas. Projeta para mim, então vamos ler Romanos capítulo de número 12, versículo 1 e 2, olha só o que está escrito aqui, gente, que legal.
Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Mudar a sua mente é um processo às vezes dolorido. Gente, quem peca aí, parar de pecar é fácil? Quem peca é como se eu não pecasse, né? Mas quem peca bastante aí, parar de pecar é fácil? Quem mente aí, parar de mentir é fácil? Parar de beber é fácil? Parar de fumar é fácil? Não, não é. Mudar nossa mente também não é fácil. Aí Paulo está dizendo justamente isso. Olha só, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Ele está dizendo, eu sei que vai ser difícil vocês mudarem algumas coisas e alguns conceitos. Se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele está dizendo, este é o culto racional de vocês. Ele está dizendo o seguinte, esperar o pessoal parar de andar um pouquinho ali no fundo. Ele está dizendo o seguinte, ele falando, olha, existe um culto a ser feito, e às vezes esse culto não é aqui nesse horário que você está aqui, por isso que a gente chama esse momento aqui de reunião, é sobre aquilo que você pega aqui e executa lá fora, é sobre isso que Paulo está dizendo, é sobre essa mudança de mente que eu exercito lá fora, é sendo igreja lá fora, porque ser igreja aqui dentro é gostoso, é até fácil, pessoas cantam, a gente levanta a mão, fala, cara, que delícia, o que nós precisamos executar nosso culto é ali fora. Vamos lá para o 2, olha que interessante, tem uma chave muito poderosa aqui nesse versículo. Gente, nós queremos lançar um curso de teologia aqui, e a gente vai trabalhar com chaves de versículo para você entender melhor. Olha só, não se amolde ao padrão, ou não se conforme a sua tradução, ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar o quê? Olha só essa chave. Se você entender sobre transformação de mente, você vai poder acessar tudo aquilo que Deus já liberou sobre as nossas vidas. Viver o propósito de Deus é maravilhoso, é poderoso. Viver no propósito de Deus é algo que vai expandir a nossa mente. Mas para isso nós precisamos mudar a nossa mente, mudar aquilo que está aqui dentro. Nós precisamos tirar algumas cerquinhas que colocaram aqui. Nós precisamos rever algumas coisas, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar. Somente quando eu mudo aquilo que está aqui, eu sou capaz de experimentar aquilo que Deus tem para mim. Tem alguém que gostaria de experimentar isso? A boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Então diga isso para mim. Eu quero sair da praia das dúvidas e ter acesso ao mar de pescaria. Porque às vezes a gente fica nessa praia da dúvida, e na praia da dúvida entra as angústias, tristeza, pessimismo, vitimismo. A gente precisa sair deste lugar. Nós precisamos ter acesso àquilo que Deus tem para nós. É necessário que eu mude a minha mente. Eu preciso decidir isso, eu preciso transformar isso. Porque infelizmente, como eu disse para vocês, eu conheço pessoas que não estão contentes com a vida que elas vivem, mas elas não mudam absolutamente nada. Eu conheço pessoas que reclamam muitos anos sobre o mesmo problema, e elas não fazem nada para mudar. Elas não fazem nada, elas não mudam nada na vida delas, e elas continuam reclamando da vida que elas têm, mas elas não mudam nada. Fala, pastor, não estou ganhando bem. Tá, você está fazendo um curso? Não. O ano que vem, pastor, não estou ganhando bem. Tá, mas você está fazendo uma atualização? Não. Pastor, nunca sobra dinheiro. Tá, mas você está mudando a forma de fazer gestão da sua casa? Não. Aí o ano que vem, mesma coisa. Cara, não adianta a gente só reclamar. Deus está dizendo, cara, você precisa ter atitude. Você precisa querer mudar. Você precisa decidir mudar. É fácil começar a fazer academia? É. Começar é fácil. Na outra semana é que é difícil. Cara, sabe o que é difícil? É a gente permanecer naquilo que Deus tem para nós. Cara, Deus tem promessas para a sua igreja que precisam ser acessadas por pessoas que decidiram viver o extraordinário. Para
de ficar no mesmo, tipo assim, para de ficar nessa sardinha que você colocou. Pega essa chave aí. Para você viver a vida que sonha, você precisa abandonar a vida que você leva. Cara, para viver a vida que você sonha, você precisa abandonar a vida que você leva. Meu Deus, não adianta você. Einstein dizia isso. Cara, Einstein falava, cara, loucura é você fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Não quebre princípios, não quebre coisas que não podem serem quebradas. Se você ainda não conseguiu mudar a sua vida, eu quero que pelo menos você saia daqui mudando a sua mente nessa noite. Talvez eu falei, pastor, eu não consigo mudar de vida. Cara, muda só a sua mente, que você vai ver que naturalmente tudo vai acontecendo. Coloca o relógio despertar mais cedo, levante mais cedo, faça uma atividade física, comece a ler, comece a praticar, comece a fazer alguma coisa. Tem um monte de curso de graça aí, sabe? Tem promessas de... Sabe por que Deus não libera algumas... Eu vou contar para vocês esse segredo. Sabe por que a gente não acessa algumas coisas de Deus? Nunca foi sobre questão de tempo. Foi se a minha mente estava preparada para aquilo que Deus iria derramar sobre a minha vida. O problema nunca foi o vinho novo, o problema foi o odre velho. Deus derrama alguma coisa sobre nós, mas nossa mente não está pronta para expandir, a gente vai ficar maluco. Isso já aconteceu com tanta gente que cresceu tanto, caiu tão rápido. Sabe, Deus não tem, diga isso, Deus não tem problema com vinho novo. O problema dele é cabeça dura. Diga isso, pode falar. Cabeça dura. Isso, tem muita cabeça dura. Sabe, Deus não tem problema nenhum em se manifestar através de uma pessoa. Mas a gente precisa abrir a nossa mente sobre aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. E eu gostaria de falar alguns pontos. E o primeiro ponto aqui é viver em esperança. A sua mente foi transformada para viver em esperança. Um pouquinho do gancho de domingo passado, de quarta passada, não sei quando é que eu preguei sobre esperança, mas esse gancho aí. O futuro precisa se manifestar e ele procura pessoas para manifestar. J.B. Carvalho diz isso. Quando Deus quer se manifestar no futuro, ele procura uma pessoa. Deus procura pessoas para se manifestar. Foi assim desde o início, desde o princípio. Talvez você tenha vivido coisas extraordinárias no passado. Você já viram pessoas que contam testemunhos do passado? Porque há 5 anos atrás Deus fez isso na minha vida. Porque há 3 anos atrás Deus fez isso na minha vida. Porque há 1 ano atrás Deus fez isso na minha vida. Eu vou dizer uma coisa para você. Aquilo que Deus fez, passou. O que Deus quer fazer é novo, é a partir de agora. Sabe qual é o maior problema? As pessoas que acham que se vangloriam porque abandonaram algumas coisas. Porque eu pecava, agora eu não peco mais. Porque eu bebia, agora eu não peco mais. Porque eu fumava, agora eu não fumo mais. Cara, se você parou de fazer aquilo que é errado, você só chegou no marco zero. E não é no marco zero que você tem que ficar. Aquilo que você superou no passado é apenas para você iniciar um novo começo. Deus quer se manifestar e quer dar promessas sobre a sua vida, mas a partir do momento que você decide viver algo novo, que você mergulhar de cabeça, não adianta você querer viver algo novo e ter medo de colocar o pé na água. Porque quando você colocar o pé na água e dizer, Deus vem sobre a minha vida, primeiro a água vai chegar nos teus tornozelos, depois a água vai chegar nos teus joelhos, e você vai dizer, não Deus, eu quero mergulhar mais fundo, eu quero viver as tuas promessas sobre a minha vida. Muito bem, a água vai chegar então na cintura, e não Deus, eu quero mais de ti. Daqui a pouco a água está no seu peito, e daqui a pouco você vai dizer, não Deus, eu quero mais de ti, e daqui a pouco a vontade dele está te levando para todos os lugares, mas você tem que decidir entrar na água. Você tem que decidir mergulhar. Você tem que sair desse mais ou menos, tanto faz. Sabe, uma das coisas mais horríveis que tem é uma igreja medíocre, é uma igreja que não mergulha profundamente, é uma igreja morna. Eu acho até que o Walt Disney já escreveu alguma coisa sobre a igreja morna. Opa, não foi o Walt Disney. Eu vomitarei da minha boca. É João escrevendo em Apocalipse, na direção de Deus. Cara, deseje mais. Deseje ir mais fundo. Cara, tem ministérios que estão prontos para explodir. Cara, tem coisas que estão prontas para trazer a vida. Olhe para a pessoa do seu lado e diga, cara, diga isso para ela, cara, se você soubesse quem eu vou ser daqui a 1 ano, você me ofertaria R$1.000 hoje.
Fala, Deus. Você que não falou para ninguém, pode ofertar para mim mesmo, tá? Ei, eu vou dizer uma coisa para você. Você quer ver? Ah, pastor, eu queria saber sobre a Bíblia. Como é que essas promessas que Deus liberou sobre a nossa vida realmente estão liberadas? É claro. Me prova, é óbvio. Projeta para mim. Segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 1, no versículo de número 20. Olha só o que Paulo escreve. Pois quantas foram as promessas feitas por Deus? Quantas foram as promessas feitas por Deus sobre a sua vida? Quantas? 1, 2, 10, 100, 7.000? Porque na Bíblia tem 7.000. Quantas promessas foram feitas? Quantas? Paulo está dizendo. Pois quantas foram as promessas feitas para a sua vida? E ele falou assim: cara, eu já dei o sim e o amém através de Jesus. Essas promessas que Deus liberou sobre a sua vida já estão liberadas sobre a sua vida. O que nós precisamos é acessá-las. Olha só o que está escrito no texto. Tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém. As promessas que Deus liberou sobre a sua vida já tem o sim e o amém. Pastor, como é que eu faço para acessar? Muda a sua mente. Creia que elas já existem. Creia que elas já estão acessíveis. Por quê? Para que a gente possa viver essa glória extraordinária de Deus. Todas as promessas que Deus fez para nós já tem o seu sim, o amém. Nós precisamos simplesmente acessá-las. E aí talvez algumas pessoas estão dizendo assim, sabe, pastor, se eu olho em volta tem um monte de gente desesperada. Escute isso que eu vou dizer para você. Quando eu olho para fora tem um monte de gente desesperada. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus te chamou para mudar o mundo. Não. Deus te chamou para mudar o mundo. Começa com Jesus. Sabe esse mundo que a gente condena? A Bíblia diz o seguinte, João 3,16. Deus amou o quê? O mundo. Legal. Achei que ele só amava os crentes. Porque tem gente que acha que ele só ama crente. Que Deus só ama quem vai na igreja. Só ama quem toma ceia. Deus amou o mundo de tal maneira. O que quer dizer tal maneira, pastor? É aquilo que a gente não consegue definir. É coisa tão extraordinária que não tem que ser como, não tem como você dar um significado. Você fala de tal maneira, cara, que assim não tem como a gente explicar. Que ofertou, que entregou o seu filho unigênito. Cara, sabe o que isso quer dizer? Nós somos a oferta entregue a Deus, de Deus para esse mundo, para que a gente possa amar o mundo e mudar ele através das nossas atitudes. E por isso que nós somos diferentes do mundo. A gente veio para transformar o mundo, amém? Deixa eu te falar, Paul Walsh diz uma frase muito interessante. Ele fala o seguinte: não temos como mudar o mundo se somos iguais ao mundo. Cara, a única pessoa que não pode mudar o mundo é quando a pessoa é igual ao mundo, porque não tem como você mudar o igual, você tem que pensar diferente. Quando a gente pensa igual a todo mundo, a gente está limitado. Quando a gente pensa igual a todo mundo, a gente começa a ficar pequenininho, nossa cabeça começa a ficar uma caixinha. Você só consegue mudar alguém, uma empresa ou um lugar, a partir do momento que você vem com uma ideia diferente daquela que está instituída sobre aquele lugar. Tem um livro muito poderoso chamado Imagens das Organizações, chato pra caramba, que você estuda em administração, que fala justamente sobre isso. Você precisa chegar diferente. A sua mente precisa estar diferente, senão a gente não vai conseguir mudar. Porque sempre, escute isso, diga isso para mim. Deus nos chamou para missões impossíveis. Cara, quem disse para você que seria fácil a gente transformar aquilo que Deus prometeu em realidade? Deus nos chamou para coisas impossíveis. Olha só, na verdade, cara, quando Eclesiastes vai escrever Eclesiastes 11, ele diz o seguinte: cara, não fica olhando para a tempestade, semeia. Mas é impossível, semeie, porque aquele que olha para o vento jamais lançará semente. É isso que Salomão está dizendo. Mas olha a doidura, cara, olha só, vê se não é uma coisa doida. Você chega para Moisés e fala assim: Moisés, você vai liberar tal povo do Egito.
Aí Moisés, parafraseando o texto, obviamente, no meu entendimento, né? Moisés fala assim: como é que eu vou liberar o povo? Como é que é esse negócio? O Senhor vai me dar quantos portas-aviões? O Senhor vai me dar quantos caças? Quantos F-32? O que o Senhor vai me dar aí para a gente entrar no maior poder bélico da época, que chamava-se Reino do Egito? Ele falou: não, cara, eu vou te dar um cajado. Como assim? Um pedaço de pau? É isso mesmo, um cajado. Tá, mas e quem vai comigo? Ah, vou mandar teu irmão. Cara, Deus sempre nos chamou para coisas impossíveis. Deus nos prepara para coisas impossíveis. Deus sempre fez através de coisas impossíveis. Ei, Gideão, pega uma galera aí, nós vamos enfrentar os midianitas. 120 mil, midianitas, amalequitas e povo do deserto. 120 mil. Quanto o senhor precisa? Eu tenho 30 mil, é muito. 10 mil, é muito. 5 mil, é muito. 300, é isso aí que eu preciso. Cara, mas 300 para inventar 120 mil? Sim, cara. Deus nos chamou para missões impossíveis. E você não vai virar o Tom Cruise, tá? Não adianta se esforçar. Mas Deus te chamou para coisas impossíveis. E se você conhece a pessoa que está do seu lado, dá uma palavra de encorajamento para ela, porque talvez ela esteja morrendo do seu lado. Diga para ela: tem uma palavra para você. Deus te chamou para coisas impossíveis mesmo. E eu poderia citar um monte de textos aqui sobre coisas impossíveis. Cara, o menino mata gigante, uma queixada mata 1000. Ei, gente, é tanto texto. Ah, pastor, mas eu estou passando umas coisas complicadas. Gente, suba a montanha da complicação, porque Deus vai falar com você lá. E aí a gente começa a pensar o seguinte: não, pastor, sabe, eu tenho um sentimento ruim, um pensamento de derrota. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você: todo pensamento de derrota é um pensamento para te auto-sabotar. Não, porque eu acho que não vai dar certo. Cuidado com os pensamentos que vão te auto-sabotar, porque a Bíblia diz, Romanos capítulo 8, versículo 37, que nós somos bem mais que vencedores em nome de Cristo Jesus. Há uma palavra sobre as nossas vidas de vitória que nós temos que acessar, e sempre esteve ali, mas nós não estamos acessando. Nós não estamos dizendo: ei Deus, não é isso que está escrito, não é essa promessa que está escrito. O que está escrito para mim é isso. Eu sou bem mais do que vencedor. É isso que está liberado sobre nós. Diz que nós venceríamos em todas as coisas. Sabe, a gente tem que cuidar com uma sensação. Ah, pastor, porque eu estou tendo uma sensação. Acho que sempre algo ruim vai acontecer na minha vida. Eu vou dizer uma coisa para você, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas ruins são coisas boas. Até as coisas ruins são coisas boas. Se de repente aconteceram coisas ruins sobre a sua vida, isso Deus vai transformar em coisas boas. Tem pessoas que sofreram um bocado de coisa e Deus vai transformar isso em ministério. Tem pessoas que sofreram na mão de líderes, Deus vai transformar isso em ministério, para que você não seja um líder desse jeito, para que você seja um líder melhor. Ei, diga isso: as coisas ruins que me aconteceram, quando eu estou com Jesus, isso transforma em ministério na minha vida. Acho que vocês não estão empolgados como eu. Cara, eu estou pegando toda essa palavra para mim. Aí depois vocês não reclamam. Eu e o pastor Adilson estamos juntos aqui. Depois vocês não reclamam. Quando eu estiver bem, né? Quem me viu passar na prova. Brincadeira. Estraguei a mensagem. Gente, porque talvez isso não está acessível para você. Talvez isso está muito longe do que você está querendo viver. Cara, o que eu estou te dando é a oportunidade de você acessar aquilo que Deus já prometeu. É sobre isso que eu estou falando. Eu vou dizer uma coisa para você. Talvez você esteja aí tristão, cabisbaixo. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu já li a Bíblia até o final, e no final a gente vence. Então fique tranquilo. Tudo continua exatamente onde Deus quer. Segundo ponto, eu já estou caminhando para o final aqui. O impossível parece possível. Se você acreditar em coisas que todo mundo acredita, você já está desatualizado. Pare de acreditar em coisas que todo mundo acredita. Comece a acreditar em coisas que poucas pessoas acreditam. Porque aquilo que Deus vai fazer é tão extraordinário que as pessoas vão dizer: isso é impossível.
Isso é impossível. A gente vive isso aqui. Isso é impossível de acontecer. Cara, começa a acreditar em coisas impossíveis de acontecer. Porque eu não sei se você lembra, mas Deus pode fazer todas as coisas. Tem gente que esqueceu dessa parte da ministração. Tem gente que acha que nós servimos um Deus que é limitado, um Deus que é quadradinho. Você precisa acreditar em coisas sobrenaturais. Sabe, o ano de 2021 não foi um ano que nós perdemos, foi um ano de escola de fé. 2021 foi uma escola da fé, e nós vamos se formar no final do ano. Há um diploma para nós no final do ano, e nós vamos levantar e nós vamos dizer para as pessoas que vão vir depois de nós: eu fui formado no ano de 2021. Quer ver o meu diploma? Está aqui, ó. Vai ter até formatura e churrasco, se duvidar. Sabe, Deus nos preparando para a próxima etapa. É Deus nos preparando para aquilo que vai vir. Mas quanto antes você entender isso, mais rápido Deus pode fazer as coisas na sua vida. Porque é sobre quanto eu entendi. Já está disponível para nós aquilo que Deus prometeu. Então o ano de 2021 não foi um ano que você perdeu, foi um ano que Deus separou para que você aprendesse algumas coisas, para que você não caísse ali na frente. Porque se a gente ficar olhando os gigantes que estão pela nossa frente, talvez nós vamos tropeçar nesses gigantes. Agora, se nós começarmos a olhar para o nosso Deus que nós temos, nós vamos vencer os gigantes desse ano. Então, se essa palavra foi liberada sobre nós, que nós viveríamos o melhor ano das nossas vidas, acesse isso, pelo amor de Deus. Acesse isso que você está vivendo. Porque Jesus mesmo disse: cara, isso é impossível para o homem, mas é possível para Deus. Mateus 19:26. Mas todas as vezes que nós vivemos a derrota, todas as vezes que nós vemos o passado, porque algumas pessoas dizem assim: pastor, o senhor não sabe como é que foi a minha vida. Cara, eu vou dizer uma coisa para você. Eu imagino como ela foi, por isso que eu estou pregando. Talvez a sua história não foi a mais bonita de todas as histórias, mas vou dizer uma coisa para você. Tem gente que não consegue evoluir porque está preso no passado, está preso na dificuldade, sabe? Está preso porque assim: não, porque eu me decepcionei com a igreja anterior, então eu não vou entrar de cabeça nessa. Porque eu me decepcionei com o relacionamento anterior, então eu não vou viver esse relacionamento novo. Porque eu me decepcionei, eu fui frustrado no passado, então eu não vou viver algo novo. Eu vou dizer uma coisa para você. Existe uma chave que Paulo nos ensina em Filipenses 3:13. Olha só o que está escrito aqui. Filipenses 3:13. Carta que Paulo escreve a Filipos, olha só. Vamos ler junto? Irmãos? Opa, sabe o que ele está dizendo aqui? Ele fala: cara, eu não vou parar. Depois, quando você lê em casa, lê esse texto em casa. Tem um alvo que ele vai colocando no final. Meu alvo é Cristo, sabe? Está aqui nesse texto aqui. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu não vou parar, ele está dizendo. E ele vai explicar por que ele teria os motivos de parar. Mas uma coisa eu faço. O que ele está dizendo aqui? Olha essa chave aqui. Uma coisa. Diga, faz um negócio aí. Isso aqui, ó. Leia. Esquecendo-me. Ele está dizendo o seguinte: eu não vou parar. E sabe o que me aconteceu lá atrás? Eu vou deixar isso para trás. Sabe, as frustrações vão ficar para trás. Sabe, os medos vão ficar para trás. Sabe, as culpas vão ficar para trás. Mas eu não vou parar. Eu sei que você está se vendo ministrando aqui. Eu sei que talvez você está se vendo pregando aqui. Eu sei que você está se vendo às vezes lá na porta, cuidando de pessoas. Cara, é isso que Deus tem revelado para mim nesse momento, nesse exato momento. Sabe, Deus está projetando você onde você deveria estar. Eu vou dizer algo para você. Ainda há tempo de coisas novas serem acessadas pelos que decidiram acessar. Eu vou dizer mais para você. Vou dizer mais para você. Na minha mente santificada, quando Moisés chega perto da sarça, porque eu não sei se vocês sabem, mas no deserto tem pouca árvore, amém? Mas é meio fácil, né? Aí Moisés saía com as ovelhas para que as ovelhas pastassem ali em alguns lugares. Aí existia uma sarça. Na minha mente santificada, tá, gente?
Na minha Bíblia está assim. Na minha mente está assim. Aí Moisés pegava, de manhã ia passar para um lugar, à tarde ele almoçava, comia ali um carneirinho com mandioca. Amém. Glória a Deus, irmão. É bom demais churrasquinho com mandioca, né? Aleluia. Aí depois que ele comia aquele churrasquinho ali, comia aquela mandioquinha, depois do almoço ele ia tirar uma pestaninha. Sabe onde é que ele ia tirar essa pestaninha? Debaixo da sarça. 40 anos fazendo isso. Na minha mente santificada, tá, gente? Isso não está na Bíblia. Ele ia lá, deitava embaixo da árvore. Durante 40 anos ele fez isso. Chegou um dia que ele chega na árvore e a árvore está pegando fogo. Rapaz, ele falou assim: durante 40 anos eu fiquei aqui embaixo dessa árvore, agora a árvore está pegando fogo. Que negócio é esse? Eu vou dizer uma coisa para você. Existem lugares de comodismo que você entrou, que quando você chegar lá na segunda-feira vai estar pegando fogo. Você vai ter que se abandonar daquele lugar, porque Deus dizendo: cara, mudou a tua estação. Esse lugar que você estava acomodado mudou a estação. Agora está pegando fogo. Sabe o que é Deus falando para você? Cara, a partir de agora o lugar que você pisa é santo. Não é mais um lugar para você dormir, é um lugar para você trabalhar. Há uma palavra sobre a sua vida. Escute isso. Se você não entender que é um chamado de Deus sobre você, se prepare para você chegar lá segunda-feira e aquilo está pegando fogo. Sabe o que você vai dizer? Você vai dizer: pastor, Deus está falando comigo. Porque aquilo que eu me acomodava agora está pegando fogo. Eu não posso mais ficar embaixo da árvore. Eu não posso mais ficar acomodado. É Deus te empurrando para o ministério, para você fazer aquilo que você foi chamado, e é ser libertador de uma nação.